Pessoal, sejam muito bem-vindos! Está começando mais um programa Crianças em Movimento, seu programa semanal da web, para você que gosta de assuntos ligados a crianças e ao movimento. Um programa leve, descontraído e com muito conhecimento para ser compartilhado. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta e apresentador aqui também do Crianças em Movimento, juntamente com ela, Cláudia Barros, fundadora do Movimento Menin. Seja muito bem-vindo, Cláudia. Oi, gente, tudo bom? O gostoso de fazer esse programa é que a gente entrega muito conteúdo para vocês e reencontra pessoas, enfim, que marcaram demais, né, a vida profissional da gente. Hoje eu vou conseguir reencontrar uma pessoa que é muito especial, que eu aprendi demais, eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. O programa hoje vai ser incrível. Dividindo espaço com a gente, ela, diretamente do Rio de Janeiro, a professora Renata Rodrigues. Seja muito bem-vinda, Renata. Olá, pessoal! Mais uma semana, mais um bate-papo e estou super animada com a nossa convidada de hoje, que vem da psicomotricidade também. Então, vamos que vamos! Eu também estou super motivado para fazer esse programa hoje, porque nós vamos estar recebendo ela, a psicomotricista Tabata Camucard. Seja muito bem-vinda, Tabata! Muito obrigada, Marcelo, Renata, Claudinha. Como a Cláudia colocou, a gente teve o prazer de trabalhar juntos já. Foi um momento de muita aprendizagem, era o início de um novo projeto. Foi muito bom ver esse projeto nascer. E com ele, as amizades e aprendizagens que a gente tem ali ao longo de todo o nosso desenvolvimento e crescimento. Que bacana, que bacana. Turma, vamos começar. Já vamos começar no pique aqui, já perguntando para a nossa convidada, Tabata. Na educação infantil, é comum que os pais recebam portfólios com trabalhos de colagens, desenhos e tarefas, tipo ligue os pontos, né? Que parecem saídas de almanaques de passatempo. Eles não fazem ideia da importância dessas atividades para a aquisição da escrita. Você pode explicar para a gente como é que é esse processo? Olha, eu vou trazer para vocês que tanto os pais quanto muitas vezes os próprios professores, né? Infelizmente, na faculdade de educação, na pedagogia, a gente não tem conteúdo como o desenvolvimento da psicomotricidade ou o paralelo do desenvolvimento da aprendizagem com toda a coordenação motora, com a própria educação física. E essas atividades ficam distantes da compreensão. Porque todo mundo acha que é para treinar coordenação motora ou para desenvolver uma boa caligrafia. Mas, na verdade, está muito além disso. Quando eu iniciei na educação e nas séries iniciais, ali com o primeiro ano, eu comecei a reparar que os meus alunos que não pulavam corda eram os mesmos que não alfabetizavam. Os meus alunos que não conseguiam frear o corpo numa brincadeira de pega-pega eram os mesmos que não conseguiam ler e escrever. E, para além disso, você começa a observar também o recorte-cole, o traçado, né? Então, onde tem essa relação? O nosso corpo fala, tem habilidades para leitura que eu preciso desenvolver antes de ler, que sem elas eu não consigo. Então, o freio inibitório, que a gente falou. Como que eu desenvolvo o freio inibitório? Com atividades amplas, né, de locomoção, que eu posso fazer correndo, brincando, mas é também no picar e no seguir esse traçado. Ou então no ligue o ponto, que eu tenho que seguir reto, parar, voltar, planejar, ter uma função executiva ali que traga. Quando eu comparo imagens e vejo que elas são semelhantes, eu faço uma equivalência visual, que é necessária também, tanto para a leitura quanto para a escrita. E todas essas atividades, elas podem ser desenvolvidas como jogos. Elas não têm que ser um treinamento direcionado para a leitura. E muitas vezes a gente reproduz essa atividade, ou a gente enxerga essa atividade simplesmente como um traço motor, mas elas são, na verdade, espaços que desenvolvem as habilidades para a leitura. Então, eu falei do freio inibitório, falei da equivalência visual, tem o nosso tônus, né? Esse tônus tem que estar preparado para essa criança conseguir aguentar esse corpo sentado para o processo de leitura e de escrita. Além disso, tem uma habilidade que é de extrema importância, que é a construção visomotora, que é essa relação da minha mão com o movimento que ela faz e dos meus olhos. E tudo isso são trabalhados nessas atividades. Só que eu tenho que ter mediação.
ela se torna uma atividade de almanaque se não tem mediação. Se eu saio fazendo, não reflito sobre ela. Agora, se eu tenho mediação, aí sim eu desenvolvo todas as competências. Então, eu acho que para o grupo de professores e para o grupo de pais e mães, é importante ter clareza, né, dos objetivos que tem ali. Uma solução que às vezes a gente traz, além de apresentar para a família o que a gente desenvolve em cada habilidade, é apresentar para a criança também por que ela está fazendo aquilo. Ela entender que tem um objetivo maior por trás e não ser simplesmente um jogo, né, dentro de alguns momentos. Fantástico, fantástico. É sensacional. A gente já começa explodindo cabeças, pessoal. Já logo, já com a primeira resposta da Tabata aqui, ela mostrando a importância, né, ligada aí ao movimento. Renata, qual a relação entre a psicomotricidade e a educação física? Então, essa relação é muito próxima, porque esse corpo que vai executar, né, na sala de aula um monte de tarefas, é o mesmo corpo que precisa viver em liberdade e se descobrir dentro da aula de educação física. Então, quando o profissional de educação física, ele se apropria da psicomotricidade, ele vai ter um olhar para além da execução, mas um olhar desse corpo que se manifesta. Então, é muito importante que esse profissional de educação física da escola, ele tenha essa relação muito íntima com as turmas onde essa criança está, os níveis de desenvolvimento que essa criança tem, para que ele possa dialogar com essa aula. Então, porque se a gente não fizer essa leitura, que é uma leitura que a psicomotricidade nos ajuda, ela abarca isso tudo, fica uma aula de educação física somente para esse olhar de execução, conteudista também. E a gente precisa sair também um pouquinho dos 4 cantos da quadra ou do pátio da escola e dialogar com essa criança que vai estar sentada, que vai estar numa aula de escrita, numa aula de alfabetização, numa aula de cálculo. Então, a Tabata falou muito bacana aqui, eu adorei a fala dela, esse corpo fala. E esse corpo se expressa. Então, antes da gente pensar num corpo que vai escrever, que vai recortar, ele tem que se preparar para essas execuções. Então, a educação física, ela quando se apropria dessa psicomotricidade, quando ela vai ao encontro dessa psicomotricidade para as suas aulas na escola, ela está dando conta dessas relações também. É muito mais que você botar lá um circuito e botar a criança para fazer o circuito. É muito mais do que você dar uma atividade lúdica. É muito mais amplo que isso. É preparar essa criança e mediar para essa criança possibilidades que ela possa fazer o link com esse momento de sala de aula, com esse momento de escrita, com esse momento de ligar ponto, com esse momento de picotar, de escrever, né, e de se concentrar. É muito importante que esse corpo entenda o que vai acontecer também. Então, dentro de sala de aula. Então, a psicomotricidade e a educação física tem essa relação. Antes de passar a bola para a Cláudia, vocês, Renata, Tabata, vocês não acham que essas atividades, eu sinto falta, né? Ou quando a gente vai buscar um material desse tipo, que a temática do esporte esteja embutido. Vocês não sentem falta também? Eu sinto, porque assim, a psicomotricidade não nega esse esporte. É importante que a gente diga que na aula de educação física, por exemplo, essa psicomotricidade não nega. E a vivência esportiva também é importante porque ela também traz a disciplina, ela também traz a estratégia, ela também traz uma visão, ela trabalha questões então, que também dialogam com essa psicomotricidade e também com os conteúdos, com as competências de outras disciplinas e de outras vivências que essa criança vai ter na escola. Uma coisa não anula a outra, Marcela. Essa pergunta sua é fantástica. Não anula a outra. Todo mundo está junto, vai se costurando uma grande teia. Acho que um ponto também, Renata, é assim, a gente entendeu o esporte como algo completo, né? E não como uma atividade esportiva, não como apenas futebol, ou apenas handebol, ou apenas vôlei, que foi muito pautado na educação que eu tive.
Era um ano de futebol, um ano de vôlei, um ano de handball e de basquete. Se você não se desse bem com nenhum dos 4, você não tinha aptidão física. O esporte é muito além disso. A camada do esporte, ela vai muito além. Então, eu vejo um movimento, principalmente das escolas, que contam com psicomotricistas dentro do seu corpo de profissionais de educação física, né, que são educadores físicos e psicomotricistas, que tentam fazer esse abraço, eu diria, entre as duas frentes. Então, nessa educação inicial, nessa educação infantil, e nesse primeiro ano, segundo, terceiro, trabalhar bastante com o corpo de uma forma ampla, preparando esse corpo para quando ele for entrar realmente num esporte com as regras fechadas, né, com esportes olímpicos, eu traria, dentro desse espaço, para conhecer. Isso é um ponto legal da gente colocar, mas quando essa criança estiver preparada, porque senão o que eu via acontecer durante muito tempo quem tem naturalmente uma aptidão física, amava a educação física e participava de todas as aulas, e quem não tinha essa aptidão tão desenvolvida e que precisava desse trabalho psicomotor, eu não estou falando de um trabalho psicomotor de atendimento clínico, não, estou falando de 50% do grupo. Né? Era 50% do grupo que ficava escondidinho no canto da quadra, implorando para ficar no banco de reserva e não ser chamado para participar. Então, é nesse ponto que é o dar as mãos, é preparar esse corpo para quando a gente entrar num esporte formal, ele estar preparado para fazer parte, ele ter recurso, e enquanto a gente não entra no formal, convidar a psicomotricidade, a educação física para darem as mãos. Então, trazer uma atividade que traga competição, que traga frustração, que tenha estratégia, que tenha regra, mas que tenha por trás também um desenvolvimento psicomotor necessário para que a criança tenha bases ali para mais para frente conseguir jogar bem um esporte coletivo. Fantástico. Claudinha, passa a bola para você, senão o pessoal vai brigar comigo. Eu não passo a bola para a Cláudia. Claudinha, é o seguinte, para a gente fechar esse primeiro bloco nosso, esse primeiro giro aqui de perguntas, eu queria que você enfatizasse aí como a educação física ela pode contribuir para o processo aí da aquisição da escrita. Então, as meninas já falaram tanta coisa, mas vamos tentar complementar, né? Gente, o ponto de partida para tudo, para qualquer situação que a gente pensar em termos de desenvolvimento humano, é o corpo. E a educação física é um espaço de trabalho onde eu consigo trabalhar essa corporeidade. Então, é um espaço fundamental. Quando a gente pensa no caminho do desenvolvimento motor, né, isso é clássico, todo mundo já ouviu várias vezes, mas vamos lá. Ele é céfalo-caudal e próximo distal. Quer dizer que a gente vai ganhando autonomia motora, controle sobre os nossos movimentos, sempre nesse sentido, da cabeça em direção aos pés e do centro em direção às extremidades. Se a gente for pensar nessa lógica, a mão está lá numa extremidade super distante, né? Então, logicamente, primeiro eu preciso organizar todo esse tônus, todo esse tronco, esse ombro, esse quadril, enfim, para depois chegar na mão e conseguir fazer movimentos tão refinados como a escrita. Na hora que a criança chega na escrita cursiva, isso é mais complicado ainda, porque quando a gente pensa na letra bastão, essa letra bastão, na verdade, a criança vai decodificando esse código alfabético aí, né? E ela vai aprendendo a desenhar a fala dela. Esse é o processo, né? Mas na letra bastão, a gente não precisa imprimir um ritmo. O espaço entre uma letra e outra permite justamente esse intervalo. E a letra cursiva, além de tudo, ela tem esse ritmo. É por isso que está na fala da Tabata essa questão, por exemplo, do freio inibitório, né? A criança, essa dificuldade da criança de trabalhar não o mais veloz, mas o mais lento, a lentidão, né? De aprender a modular essa velocidade, de aprender a frear. Esse freio inibitório, ele é
depende aí do controle inibitório, que é uma função executiva, na verdade, que a gente vai desenvolvendo ao longo de toda a infância. Isso vai estar pronto com 21 anos, imagina. A criança pequenininha, quando ela está entrando nessa fase de alfabetização, ela tem entre 6, 7 anos, algumas crianças até 5 anos. Então, ela ter esse controle de interromper alguma coisa que ela já tinha planejado, que diz respeito a esse controle inibitório, que lugar melhor do que a aula de educação física para trabalhar esse tipo de coisa? Porque não é que ela simplesmente tenha que interromper alguma coisa que ela planejou fazer, ela tem que interromper corporalmente. Quando eu desenho A, B, C, na letra cursiva, isso tudo tem um determinado ritmo que eu preciso frear, mas não é só frear, é retomar para dar continuidade, para costurar com a letra seguinte. E é na educação física que a gente trabalha isso. Quando a Tá fala dessa questão, eu percebia que não eram alfabetizadas aquelas crianças que não sabiam pular corda. Se eu não souber organizar o meu corpo dentro de um determinado ritmo, eu não pulo corda. Então, se eu não tenho freio inibitório, eu não pulo corda, porque eu vou acelerar. Percebe, gente? Essa organização de todo esse corpo é nesse espaço de trabalho, é na educação física. E aí a mão, que está lá longe, que é o último pedaço do meu corpo, né? Não vou falar que é o último, porque o último seria o pé, né? Quando a gente vai trabalhar as pontas de pé, mas enfim, tá muito longe para eu conseguir fazer esse refinamento de um gesto tão específico quanto é escrita. Nada melhor do que uma aula de educação física para trabalhar esse corpo todo esse tônus, para que a criança depois consiga trabalhar com essa mãozinha. Gente, fantástico, fantástico. Passa a bola para cá, passa a bola para lá, um já vai entrando na sequência do outro. Eu nem vou fazer propaganda, gente. Vou pular propaganda agora. Tabata, dando sequência que a Cláudia já falou da letra bastão. Me conta uma coisa, como é que acontece a transição da aprendizagem da letra bastão para a letra cursiva? Então, isso é uma grande polêmica, né? Adoro polêmica, adoro, muito bom. E nos 80, 90, quando o método global de alfabetização chega com muita força ao Brasil, ele traz muitas contribuições, mas ele também traz alguns mal-entendidos dentro desse espaço. E um deles está na aquisição da letra cursiva. Tem algumas metodologias que trazem que a criança vai olhar para a cursiva, assim como ela vai olhar para bastão, e de tanto entrar em contato com ela visualmente, vai começar a expressar essa escrita. Particularmente, não é um método que eu acho o mais adequado num processo de desenvolvimento psicomotor. Por quê? Quando a gente pega a história da letra cursiva, né? A letra cursiva ela existe há milhares de anos, junto com a letra bastão. E ela é usada como forma de poder, porque só quem escreve em cursiva consegue escrever com uma linha de pensamento mais rápido e, no seu processo criativo, desenvolve uma comunicação mais ativa. Não que escrever em bastão deixa a pessoa mais ou menos inteligente, não é isso, mas a cursiva oportuniza que o seu raciocínio fique mais rápido. E não precisa ser aquela cursiva que a gente aprendeu na escola, exata, né? Perfeitinha. Não, é a cursiva que você automatiza, que provavelmente, como todo adulto, a maiúscula é bastão, o B é bastão, o D é bastão e o V é bastão. Porque são as letras mais difíceis de serem cursadas nesse espaço e não são tão rápidas e tão eficientes. Dentro dessa linha de raciocínio, quando eu penso que a cursiva vem para nos ajudar a escrever mais rápido, a pensar mais rápido, a nos comunicar com mais eficiência, eu preciso que ela também seja aprendida com eficiência. Se eu não aprendo o movimento correto dela, a chance de eu não reproduzi-la é muito grande. E aí entra no aspecto do que a Cláudia trouxe, dessa mão, né? A mão, ela é um dos nossos espaços de maior aprendizagem do nosso corpo. E a gente pode usar essa mão de uma forma tão afetiva, porque não tem nada que criança goste mais do que aprender a cursiva. Ler não chega nem aos pés. Agora, escrever em cursiva
é uma aquisição que ele apresenta para a família inteira, de tão orgulhoso que ele fica ao final do processo. Por isso que a minha sugestão de trabalho para a cursiva é que a gente trabalhe primeiro uma alfabetização com a bastão, para essa criança, depois de leitora, e já escrevendo em bastão, faça uma atividade de equivalência. Ela comece a perceber que a mesma palavra e a mesma letra podem ser escritas de jeito diferentes. E a partir dessa equivalência, aí eu coloco mãos dadas com a educação física, a gente faz um trabalho junto. Que aí eu pegaria, né, os glissês ali do Arruria Guerra, que são tão conhecidos no meio da psicomotricidade, adaptaria ele para a cursiva que a escola escolhe. Porque eu tenho aquela cursiva antiga, que ela é muito pouco usual, que tem um monte de volta, de bola, que ela não é prática. E eu tenho a cursiva atual, que ela já tem um outro modelo muito mais rápido de escrita e muito mais gostoso. Olhando para isso, eu adaptaria os glissês de acordo com a escrita cursiva e faria o trabalho do glissê amplo. Então, sai desse corpão, faz ele com bucha, volta, faz no chão, com brincadeira, com água, com tinta. E depois de fazer ele amplo, a gente vai diminuindo até que ele vem para a pauta do caderno. Mais devagar, sempre enfatizando para a criança o quanto ela já conseguiu e reconhecendo se ela já tem corporalmente as habilidades necessárias para a escrita em cursiva. Porque se é uma criança que não senta, colocar cursiva para ela não vai ser eficaz naquele momento. Tem outras coisas que eu preciso fazer antes. Se é uma criança que no traçado do bastão, ela não respeita a linha, isso quer dizer, ela não consegue ter um freio inibitório mínimo, colocá-la para escrever em cursiva também seria algo desafiador e que provavelmente geraria frustração. Então, ir escolhendo esse espaço. E só para fechar, nesse ano de pandemia, eu tive uma grande aprendizagem. Eu sempre fui muito a favor da cursiva ser iniciada no segundo ano, com 7 anos. E aí eu percebi que a nossa geração mudou. As crianças estão muito tempo na tela, elas têm pouco desenvolvimento motor, elas têm pouca atividade motora feita fora de casa. Os zippers já vêm quase todos prontos, os cadarços não vêm mais para serem amarrados, quase nada mais tem botão. Elas só usam esse polegar opositor, né? Os dedos estão muito pouco fora de prática. Então, eu hoje em dia acho que ela pode ser começada no primeiro ano, no final de primeiro ano, desde que não seja exigida uma fluência de escrita. Porque eu não vejo nada tão afetivo quanto a escrita cursiva para desenvolvimento motor. Então, acho que vale a pena a gente refletir sobre isso, porque isso era um paradigma da psicomotricidade. Né? Tem que ter 7 anos para começar a trabalhar dessa forma. Eu acho que dentro de um outro campo de desenvolvimento, na sociedade atual, vale a pena a gente refletir sobre isso enquanto aspecto de afetividade e aprendizagem. Né? O quanto a gente tem conseguido tornar isso efetivo mesmo. Fantástico, fantástico essa última colocação sua aí. E acho que você falou a palavra mais adequada, parar para a gente poder refletir, né? Muitas vezes a gente não para, a gente precisa parar, a gente precisa respirar para a gente poder refletir, né? E não sair tomando aí partidos A, B, enfim. Muito bom. Eu brinquei no início da sua fala que eu gosto de polêmica. E eu vou deixar a Renata, talvez, aqui com mais uma polêmica aqui, mas eu juro que eu não sou assim, tá, Tabata? Eu juro que eu não sou assim. Mas, Renata, a educação física ela acaba sendo uma disciplina que não é obrigatória na fase da educação infantil. E, por esse motivo, muitas escolas acabam não contando com professores de educação física na sua equipe nessa etapa aí. Na sua opinião, há prejuízo para o desenvolvimento das crianças com esse cenário? Então, é com muita tristeza, né, que a gente vê a não obrigatoriedade da educação física nos anos iniciais e também na educação infantil. Isso me remete a andar para trás, porque eu fui aluna de uma educação infantil sem educação física, onde a professora a professora de sala, regente, que fazia algumas atividades. E eu fiz magistério também, eu sou formada no magistério, onde nessa época, nos anos 80, ainda não tinha essa obrigatoriedade, e nós tínhamos no meu curso de magistério, tinha uma atividade chamada Recreação e Jogos,
que nós tínhamos que aprender algumas coisas para poder realizar em sala com os nossos alunos, porque já se tinha uma ideia de que tinha que movimentar esse corpo, mas era algo ainda muito empírico, tanto que o nome da atividade era recreação e jogos. Aqui no Rio de Janeiro, tá? Só a título de curiosidade, a gente tem uma lei estadual que obriga, tá, a educação física na escola desde a educação infantil. Isso foi uma conquista do CREF aqui do Rio de Janeiro, e a gente já tem essa obrigatoriedade, tanto no ensino público quanto no ensino particular. Então, virou lei. Então, foi uma guerra muito grande, a gente está trabalhando, mas isso não é uma realidade do nosso país. E quanto mais, nos últimos tempos, essa educação física é tirada. Então, na realidade, vai na contramão de tudo que está sendo colocado aqui hoje. Porque nesses anos iniciais é onde essa criança precisa mais do que nunca, a gente precisa o tempo todo. Mas nesse início, essa criança precisa dessa educação física, desse espaço onde ela pode executar, né, o seu movimento, onde ela pode, o termo que eu gosto de usar é alfabetizar esse corpo, para poder ser alfabetizado em outras questões. Então, traz prejuízo, sim, por mais bem intencionadas que as professoras regentes de sala de aula sejam, porque eu participo de congressos aí de educação, onde tem partes de psicomotricidade, eu vejo muita gente interessada, eu vejo muita gente querendo fazer, não é a essência dessas profissionais, não é. Então, assim, essas próprias profissionais têm algumas dificuldades com seus próprios corpos. Então, elas fazem um esforço acima do normal e, é claro, a tendência qual é? É você ir trazendo para o seu dia a dia esse trabalho e acaba sendo um trabalho um pouco reducionista, por mais bem intencionada que a professora de sala seja. Ela vai acabar se atendo a um corpo mais dicotomizado, que são as atividades lúdicas e recreativas que vão se relacionar mais às partes do corpo e, no caso, mais voltadas para a escrita, e não, porque elas não têm a obrigação de ter essa formação, e não vai ser no magistério, com uma aula num ano só, ou num curso de fim de semana, que elas vão ter essa formação que o profissional de educação física faz durante 4, 5 anos, agora com essa divisão do currículo, né? Ele tem até 6 anos para se formar, e ele é especialista no movimento, nessa expressividade, no desenvolvimento motor. Então, é muito triste, porque isso empobrece. A gente está falando aqui de um corpo, de um movimento, de uma criança que ela conhece o mundo através do seu corpo e através do seu movimento. E se você tira essa educação física da escola, na educação infantil iniciais, você está silenciando um corpo, você está oprimindo um corpo, e com isso você está oprimindo uma mente, você está oprimindo possibilidades dessa criança poder se expandir, e que isso vai refletir lá na sala de aula, lá não só na execução de fazer a letra bastão e cursiva, mas na sua leitura, na sua interpretação de texto, na sua assimilação de conteúdos, né? De como essa criança também vai ter gosto por estar na escola. Então, assim, quando eu trabalho na rede pública em parceria com as professoras regentes, e a gente troca muito, não fica só, uma coisa que é importante, que eu acho que a Tabata vai concordar, quando você dá a mão, e a educação física dá a mão, ela não fica só restrita àqueles 2 ou 3 tempos da semana da criança. A professora regente se apoia nesse professor de educação física e vice-versa. E aí ela pode reproduzir algumas atividades com seus alunos nos dias de recreação livre, na sala de aula. Isso reforça o trabalho que é feito de corpo na educação física e melhora a qualidade de trabalho dessa profissional de sala de aula. E essa parceria na escola eu tenho com as professoras dos anos iniciais. Eu dialogo com elas em relação ao conteúdo que elas estão dando, em que competências elas querem realizar com as crianças, levo para a educação física. Muitas delas vão assistir a aula que eu estou dando,
para depois, no momento que tem durante a semana, que tem um momento que elas estão e não é dentro de sala de aula, elas reproduzem esse trabalho, mas elas melhoram o olhar para esse trabalho. Elas acabam tendo um significado desse trabalho que vai ajudá-las, dar um apoio para que elas executem em sala de aula. Então, que esse programa que está aqui, que a audiência multiplique, para que chegue nas nossas autoridades, para que tenham conquistas como a gente aqui no Rio de Janeiro hoje tem, na rede pública e privada, dessa obrigatoriedade, que foi justamente trazendo esse escopo, viu, meninos, que a gente levou isso na Assembleia, levou ao governador para mostrar o quanto que as crianças saem ganhando com essa presença obrigatória da educação física, de uma educação física que tem significado, né, que ela tem uma participação efetiva. Sensacional, sensacional, fantástico. Fica aí o recado, fica aí até o plano de ação aí, um exemplo vivo aí que a Renata aí pôde compartilhar conosco aí o pessoal do Rio de Janeiro enfrentando para poder mudar esse cenário. Mas lembrando, nosso país tem dimensões continentais e desafios gigantescos. Claudinha, minha querida, que atividades poderiam ser trabalhadas na educação física para auxiliar a aquisição e o refinamento da escrita? Gente, como o nosso tempo aqui é bem curtinho, eu vou dar algumas ideias de atividade que vão trabalhar com tônus dessa mão. Claro que no meu planejamento de educação física, eu vou buscar organizar esse corpo, então eu vou buscar atividades mais estabilizadoras, depois mais locomotoras, mais manipulativas, com grandes grupamentos musculares. Mas quando a gente está pensando especificamente nessa mão, né, que vai fazer esse trabalho tão refinado assim, eu gosto muito, eu não sou uma professora que gosta de trabalhar atividades que priorizem única e exclusivamente essa mão. Eu gosto que essa mão entre como um bônus. Então, quando a gente faz um trabalho, por exemplo, com o primeiro ano, tem algumas atividades que as crianças amam e que é só no espaço da educação física que a gente pode trabalhar e que a gente vai trabalhar muito com tônus dessa mãozinha. Por exemplo, a gente pode pendurar no teto da quadra um monte de corda e você faz aula do Tarzan. As crianças ficam enlouquecidas com isso. Então, elas vêm correndo, se penduram, balançam, coloca essa corda, amarra essa corda entre dois postes da tua quadra ou do teu espaço, do teu pátio, e elas se penduram como bicho preguiça. Qualquer atividade que você trabalhe, transposição lateral, então, você pode usar aquelas caixas de madeira, preparatórios para a estrela, por exemplo. A criança, ao se apoiar, ela apoia e ela tem que sustentar todo o peso corporal dela. Isso trabalha muito o tônus da mãozinha. Todos os preparatórios para a aprendizagem da paradinha de mão, que a criança de 6 anos já tem condição de te entregar. E elas amam, porque todas as referências dela, de repente, de uma hora para outra, elas estão de cabeça para baixo. A gente pode, quero pensar, trabalhar mais com pinça, pega um monte de post-it colorido, espalha pelo teu espaço, faz brincadeira de elefantinho colorido com post-it. Paintball, por exemplo, a gente brinca de queimada paintball, então você oferece um monte de folha de jornal para as crianças, elas amassam para fazerem as próprias munições, aí você coloca lá barreiras e uma tem que queimar a outra com as suas munições, e depois elas têm que limpar aquela quadra, e no momento que elas vão limpar a quadra para deixar o espaço limpo novamente, elas trabalham muito a pinça pegando essas folhas de jornal do chão. A gente pode pegar bolinhas de isopor e fazer campeonato com arremesso de bolinha de isopor, você trabalha muito a pinça. Dá para fazer, por exemplo, atividade de rebater, então você entrega para ela, sei lá, pedaços de EVA ou pedaços de madeira e elas rebatem e ao segurar, né, esses implementos, a gente está trabalhando esse tônus manual e dependendo da forma como ela trabalha, a gente trabalha muito com essa pinça. Então, assim, eu acho que o bacana é a gente não perder o corpo, porque senão a ideia não é que esse espaço, de repente, seja um espaço simplesmente de refinamento manual, sabe? Esse trabalho a gente já faz na sala de aula, mas que seja um trabalho complementar, e a gente consegue fazer um trabalho complementar e entregar uma mão maravilhosa
para as professoras, para os professores que vão ser responsáveis, né, por esse processo de alfabetização, sem esquecer de todo o corpo, organizando todo o corpo da criança. Eu dei algumas ideias, o espaço de tempo é muito curtinho, mas daqui certamente quem está aqui assistindo vai conseguir derivar para outras várias ideias, sempre com esse olhar. Você deu várias ideias, você não deu poucas ideias, você deu várias, e você ainda fez, você deu uma ideia que eu achei fantástica. Você fez uma combinatividade de 2 esportes que têm campeonatos mundiais. Você chamou de queimada paintball. Para quem não sabe, existe o Campeonato Mundial de Queimada, que é um jogo extremamente estratégico. E o paintball também tem o Campeonato Mundial. Então, foi fantástico que você fez uma atividade combinando os dois, fugindo do famoso quarteto fantástico que a Tabata falou no início, o basquete, o vôlei, o futebol, né? E o handball. Então, fantástico, gente. Esse programa é de explodir a cabeça, minha gente. Tabata, como é que você avalia a importância da sua formação como psicomotricista na sua atuação como professora e coordenadora escolar? Olha, eu digo que a psicomotricidade mudou a minha vida, e é verdade, porque a Faculdade de Educação, a Pedagogia, ela vem sendo revista e, no meu ponto de vista, ela não encontrou um caminho ainda dentro dessa revisão. Então, a gente sai com embasamento teórico para algumas questões, mas sem embasamento para outros. E um deles, que é dentro da vivência de séries iniciais, principalmente, na minha opinião, é o mais importante, que é a relação do corpo com todo o desenvolvimento e aprendizagem infantil. Então, quando eu percebi, né, que o corpo precisa estar pronto para que a aprendizagem aconteça e que ele é necessário para essa etapa, eu me transformei enquanto educadora em sala de aula. E isso aconteceu exatamente nos moldes que a Renata e a Cláudia trouxeram. Então, não é que a educação física vai virar um espaço para ensinar cursiva, de jeito nenhum. A educação física vai fazer o que ela deve fazer, que é desenvolver o corpo de forma ampla e holística, mas é a gente trazer para a sala de aula esses elementos. Todo professor tem uma folga de 15 minutos no final da aula, né? E aí, nessa folga, o que você pode fazer? A criança pode brincar livremente. Ok, é uma possibilidade. Agora, você pode fazer um jogo de espelho também, que um vai ser o boneco do outro e vai subir e vai descer. Você pode fazer uma luva que trabalhe com associação de dedos e ímãs. Tem muitas atividades que podem ser propostas de forma lúdica e que façam esse corpo crescer de uma forma ampla. Só que, para isso, você tem que ter o conhecimento do desenvolvimento corporal, e aí eu acho que da psicomotricidade para séries iniciais e para educação infantil. Fantástico, fantástico. Renata, eu vou dar sequência à segunda pergunta que eu te fiz nesse programa de hoje agora. Renata, o nosso país tem dimensões continentais e imensos desafios, como nós terminamos a pergunta anterior. Como levar para todo o Brasil a importância das atividades físicas para as crianças? Primeiro, mudando a concepção que muitas vezes tem da educação física. Uma coisa que me chama a atenção é chamarem a educação física de atividade extra. E não é. A educação física, ela deve ter tanto peso na escola quanto português, matemática, aulas de reforço. Ela tem que ter esse mesmo peso. Ela não é uma atividade extra. Ela é uma atividade que faz parte desse currículo e que ela é importante. Acho que quando começar a ter esse entendimento, tá? E aí eu faço até o meia-culpa, que muitas vezes o professor antigamente, quando ele não existia a profissão de educador físico regulamentada, que era um recreador, né, alguém que não tinha formação, poderia até pensar em atividade extra. Mas essa concepção precisa chegar também partindo do próprio profissional de educação física, trazendo significância ao seu trabalho dentro da escola, para que isso possa ter relevância para as autoridades também, para que assim a gente possa, nesse país continental, ter essa importância da educação física na escola, assim como é na França, por exemplo, tá? Que tem esse peso de uma disciplina, de uma matéria a ser vivida e com o mesmo valor educacional que português, que matemática, que a escrita e que o cálculo, principalmente nas séries iniciais. Se dá um peso à educação física nesse país, por exemplo, há muitos anos, de horas de vivência corporal.
Então, é importante que então não adianta querer que mude tudo se a gente não começar a mudar nós, profissionais de educação física. Dialogando com a direção da escola, com a coordenação pedagógica, com os professores, com os pais, com os conteúdos, com as competências e principalmente com essa criança e as suas necessidades, para ganhar essa relevância e não aceitar, gente, ser chamado de atividade extra. Não se aceita isso. Mas como é que a gente não aceita isso? Mostrando, vivendo, participando, sendo um agente de transformação através dessa educação física. Sem dúvida nenhuma, e isso eu acho que é importantíssimo você falar isso. Uma vez eu discuti muito com gestores de escola que estavam contratando nossos serviços e queria colocar atividades extra, né? E vender como atividade extra para a comunidade dos pais. E eu falei, não venda como atividade extra, porque você vai estar dando o próprio tiro no seu próprio pé, no produto final que você quer que a gente entregue, né? Enfim, a gente depois teve resultado disso, enfim, mas eu acho que é um bom ponto que você levantou aí, tá? Claudinha, pensando nesse momento que nós estamos vivendo mais em casa, quais as atividades que os pais ou os avós podem realizar com seus filhos ou netos que contribuem para a aquisição e o refinamento da escrita? Vamos pensar agora um pouquinho a respeito desse refinamento da mãozinha, né, dessas crianças. Gente, o desenvolvimento motor tem uma questão que é importante, que é assim, à medida que a criança vai se desenvolvendo, ela vai dissociando segmentos. O que isso quer dizer? A criança pequenininha, ela vai construir um contorno, entendendo que ela é uma bola e que tudo que está fora dessa bola não é ela e tudo que está dentro dessa bola é ela. Isso a criança mais ou menos em torno de 2 anos. Na primeira infância, ela entende que ela é um boneco palito. Então, ela percebe que ela tem uma cabeça, um tronco, 2 braços e 2 pernas. Tanto que é assim que ela se desenha. Quando ela vai chegando na segunda infância e vai se aproximando esse momento da aprendizagem da escrita, ela vai dissociando esses grandes blocos. Então, ela vai dissociando o ombro do braço, do cotovelo, do antebraço, do punho e assim por diante. Então, para a gente refinar esses movimentos que são realizados com a mão, é importante que a gente consiga prover para a criança atividades onde ela tem a oportunidade de dissociar punho, mãos e dedos. Então, brinca, sei lá, era cama de gato que chamava, né? Aquela coisa com barbantes, elásticos, dobrar roupas, dobrar lençóis, se servir, sabe? Então, pega uma jarra e vai se servindo de suco, de água, sei lá, do que, qualquer coisa com cadastro, futebol de botão, por exemplo, tampinhas. Tinha uns brinquedos, eu não lembro agora como é que chama, que pareciam uns discos. Como que chamava isso, meninas? Vocês sabem? Tinha uma arena. Marcelinho. Ai, fugiu. Tá bom, isso daí. Vou lembrar até o final. Enfim, né? Porque são atividades possíveis de serem realizadas dentro de casa. Fala. Lembrou? Beyblade. Isso daí. Meu filho tinha um monte disso. Beyblade. Sensacional. Então, todas essas brincadeiras, você trabalha bastante essa dissociação entre os dedos, que é fundamental. Sensacional, gente. Sensacional. Muito bom, com delay da nossa resposta aqui para a nossa contribuição, mas chegamos e conseguimos falar, fomos rápidos. Como seremos rápidos agora? Porque chegamos aos 60 segundos, aquele momento que essas 3 meninas vão ter que responder, completar a frase que eu vou falar para elas, a mesma frase, em apenas 60 segundos. Então, começando com a nossa convidada, Tabata. Tabata, educação física e alfabetização são... complementares. Fantástico, muito bom. Renata, educação física e alfabetização são... São irmãzinhas que dão a mão e não se largam nunca para essa jornada que é a formação de um indivíduo, de uma criança. Fantástico. Claudinha, educação física e alfabetização são... Eu acho que são grandes parceiras numa relação extremamente dialógica. Muito bom, meninas. Fantástico o nosso bate-papo. Eu queria deixar aqui dar 2 recadinhos rapidinho para a gente começar as nossas despedidas. O primeiro
todo profissional de psicomotricidade, pessoas ligadas ao esporte, professor, que tiver a possibilidade, visite o estádio Levi's Stadium, lá em Santa Clara, na Califórnia. É um dos estádios mais modernos de futebol americano, mas eles fazem um trabalho com as escolas da região, trazendo o contexto todo corpóreo que foi falado aqui e o trabalho realizado em sala de aula pelo sistema do STEAM, né? O STEAM, né? Science, Technology, Engineering, Arquitetura e Artes. Tá? Então, assim, é fantástico, vale muito a pena. Quem for para Santa Clara tem que visitar e conhecer, fora a questão de cidadania também do museu. E o segundo, Tabata, eu gostei tanto de você, nós falamos no início dos manuais, né, dos almanacs, então você vai ganhar, ó, esse aqui foi um manual que eu fiz, um livro que a gente apresentou no congresso da NDPA de salvamento aquático. Que máximo! Tá? Só com o tema de prevenção aquática. Então, você vai ganhar, tá? O primeiro presente que o convidado ganha aqui no 9º programa apenas, tá? Antes que vocês fiquem ciumadas, eu também vou mandar para vocês, tá, meninas? Por favor. Eu ia tá? pedir. Eu também. Só convidado que ganha, né, Rê? Então, vocês vão ganhar, tá bom? O trabalho que a gente fez, desenvolvendo antes do nascimento do Cucabeta, era o Aqua Total, nós fizemos isso em 3 línguas, tá? A mesma revistinha está em 3 línguas, tá? Tá no português, no inglês e a versão em espanhol, tá bom? Gente, eu já vou ficar por aqui minhas despedidas e deixar a Tabata agora se despedir, né? Muito obrigado, Tabata, foi sensacional a sua presença aqui no nosso 9º programa. Gente, eu que agradeço, foi uma oportunidade deliciosa. É muito bom valorizar aí a integração entre educação física e sala de aula. Eu concordo com a Renata, a gente precisa entender que educação física tem o mesmo valor que todas as outras disciplinas. Esse é um preceito que a gente não pode esquecer e lutar para que ela volte a ser obrigatória, tanto na educação infantil até o ensino médio. Como a Cláudia falou, o freio inibitório só termina seu tempo de aprendizagem com 21 anos. Então, o adolescente também tem necessidade, mais do que ninguém, de aprender a desenvolver tanto freio inibitório quanto função executiva, e a educação física nos ajuda muito nesse percurso. Então, é isso. Muito obrigada, viu, gente? Foi um prazer. Muito bom. Se você gostou, peça para nós, para a Tabata poder voltar aqui e conversar mais com a gente. Renata, suas despedidas, minha querida. Que programa incrível. Aqui, ó, mais uma vez, ó, 1000 coisas anotadas aqui, Tabata, porque assim, a gente vai aprendendo cada programa. Agradecer a audiência e fazer um pedido para a audiência. Se você gostou, né? Pega o link desse programa e passa para um amigo, passa para um colega de escola, passa para um colega seu de academia, passa para uma mãe de aluno, para um pai de aluno, passa adiante, porque o que é bom a gente tem que compartilhar. Então, até a próxima semana. Muito bom. Isso aí, gente, vamos compartilhar. É dessa forma que a gente vai crescer a nossa profissão, o nosso segmento. A gente tem que compartilhar. Claudinha, suas despedidas. Então, gente, super obrigada pela audiência, mas assim, para os meus grandes parceiros, Rê e Marcelinho, e para Tá, esse programa está sendo um momento incrível, um espaço muito bacana de grandes reencontros, né? Então, reencontrar a Tabata aqui hoje, nessa discussão, eu tinha certeza que ela ia arrasar, tenho certeza, todo mundo ficou encantado com ela, como eu sou encantada pelo trabalho dela. Obrigada mesmo pela tua presença aqui hoje. Um beijo para todo mundo e até semana que vem. Muito bom. Galera, esse foi mais um programa Crianças em Movimento. Semana que vem a gente volta. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência e até semana que vem. Cuidem-se, muita saúde para todos. Beijos. Tchau, tchau.